Você acompanha mais uma edição do nosso programa Despertar. Eu sou o Jonatas e estamos aqui gravando com o Sidney Fernandes. Sidney, seja bem-vindo a mais um programa Despertar. Muito obrigado, Jonatas. É muito bom estar aqui com você, também com vocês aí em casa, trazendo um pouquinho do conteúdo aqui da nossa casa, o Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, em parceria aí com a TV Prevê, que durante muitos anos, vem nos cedendo aí o espaço na sua grade para que a gente possa levar aí o conteúdo aqui do Centro Espírita Amor e Caridade. Agora em janeiro vamos completar 10 anos de parceria com a TV Prevê, agora também coligada com a TV Brasil. É verdade, né, Sidney? O tempo passa, né? Muito tempo já que a gente está sentando aqui toda semana gravando conteúdo, né? Hoje vocês trazem um tema aqui pra gente, Sidney. Bem-aventurados os pobres de espírito. Fala um pouquinho melhor sobre isso daí. Bem, a expressão pobres de espírito dá a impressão que nós estamos falando de pessoas destituídas de razão ou que tem algum problema mental. Não é nada disso. É que Jesus queria começar o Sermão da Montanha falando com relação às pessoas que não têm maldade, aquelas que têm uma tendência para o bem. Não à toa ele utilizou-se desse tema, porque nós somos egressos, estamos vindo de civilizações mais antigas em que a agressividade era uma necessidade. Imagine, a cada curva do caminho você encontrava um dinossauro, um bicho enorme. Você tinha que estar em constante estresse, estar de alerta para poder sobreviver. Então, o homem daquela época, os nossos ancestrais, de lá para cá, as civilizações ainda estão acumulando agressividade. Você vê pelos filmes, pelas músicas e por algumas atitudes, até de crianças, a agressividade é à mostra. Por quê? Porque o mundo ainda é agressivo. Mas por que ele é agressivo? Bom, naquela época ele precisava estar em alerta, ser forte para sobreviver. Era uma questão de sobrevivência. Mas imagine você, Jonatas, que você encontra em plena avenida, no asfalto, um cara com um bote na cabeça. Você pergunta para ele, por que você está usando esse bote? Não, é que eu venho de uma região aí que tem muita enchente e tem muita água, então eu estou me prevenindo. Mas, meu amigo, nós estamos muito longe aqui do mar, muito longe do rio. Você não precisa mais usar esse bote. Larga para trás isso aí. Então, o nosso egoísmo, a nossa agressividade, a nossa falta de empatia nos tempos atuais ainda tem ligação com aquela época em que nós precisávamos ser agressivos para sobreviver. E hoje não é bem assim. Então não foi à toa que Jesus começou falando, motivando as criaturas para a mansuetude. E, você falando isso, a gente vê que o Jesus, quando fez o Sermão da Montanha, ele foi tranquilo, Ele foi humilde. Então ele já veio trazendo então esse exemplo de calmaria. Sem dúvida, é o maior exemplo de mansuetude que nós temos na história da civilização. Pode ser, Jonatas, que você venha me dizer assim, mas se eu for muito manso, se eu for muito pobre de espírito, entre aspas, se eu não tivesse um pouco de vivacidade, os maus vão tomar conta. Porque eu entendo assim, Sidney, que, beleza, antigamente, você precisava, como você disse, ser forte, ser ali por questão de sobrevivência, Mas hoje, será que não seria uma espécie de defesa também, a gente não ser muito bonzinho? Concordo. Mas não, talvez, Concordo. Na rusticidade que era antigamente, mas sim pela sociedade hoje em dia. Eu concordo. E eu até às vezes fico pensando que se na minha infância eu fosse menos pacífico, se eu teria sofrido tanto bullying como recebi. Então é uma coisa para pensar. Então eu chego à conclusão seguinte:
Você não pode se igualar aos outros que são agressivos, mas você pode se defender, você pode evitar que ocorra agressão com você. A sociedade hoje dá condições para isso. Na minha infância não dava muita não, mas a sociedade hoje, basta que um menino mais forte que você comece a ameaçá-lo na sua escola, a professora, tomando contato com aquilo, o diretor da escola, imediatamente vai coibir. Porque hoje o bullying, que simplesmente é um sinônimo de agressividade, ele é proibido, não deve acontecer. Então, uma criança que começa a ser muito massacrada, ela pode sim se defender, ou ela própria, ou através dos superiores. A sociedade hoje dá condições para isso. Porque... E você vê como é que essa mudança veio rápido, né? Na minha época não tinha nada disso aí, na minha época de escola. Eu tenho 36 anos, então... Certo. Vê, né? E é possível, sim, que a gente possa se defender sem ser agressivo. Então, quando alguém agride você, você busca o afastamento. E se a pessoa vem atrás de você, há recursos para que você possa ser protegido. Então, estamos já numa fase que não precisa ficar andando com um barco em cima da cabeça e não precisa andar armado também. Tanto é que as polícias de vários países assim mais adiantados nem andam armada mais. Isto é, para não estimular a agressividade. Tá certo. Sidney, mas mesmo assim, né, você pode até continuar falando isso aí no segundo bloco, mas me dê mais alguns exemplos. Então quer dizer que eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser calmo, mas ao mesmo tempo eu tenho que me defender, né? Então me parece um pouco difícil chegar no meio termo disso daí. Olha, eu não posso ser agressivo, mas também não posso ser muito bonzinho. Podemos falar um pouco mais a respeito, mas essa história de você ser bonzinho não deve ser usado no sentido pejorativo. Você tem que guardar o equilíbrio. Você tem que evitar fazer o mesmo que o agressor faz com você. Mas você tem todo o direito de se defender. Tá certo. Um pequeno apoio cultural, alguns segundinhos, nós voltamos então falando sobre esse assunto. Voltamos já. Você pode ajudar a manter os serviços filantrópicos do SEAC se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com a sua contribuição, nós recebemos o valor calculado do ICMS sobre as compras efetuadas e você concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça o seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione prazo indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando a assistir diariamente 1.125 pessoas através de nossos projetos na periferia de Bauru, no albergue noturno e na própria sede do SEAC. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Você acompanha aqui o nosso programa Despertar. Hoje a gente aqui falando sobre essa defesa, né, Sidney, que você disse aí, comentamos um pouco no bloco anterior. Então quer dizer que ser bom não quer dizer que você tem que ser bonzinho. Seria mais no aspecto de você ser justo e não ser bonzinho que aceita tudo. A terminologia que você usa de bonzinho aí é assim, vamos dizer, você está vendo o aspecto negativo. Na verdade, nós deveríamos todos ser bons e bonzinhos. Uhum. O que eu quis dizer no bloco anterior é que nós devemos, desde pequeno, sermos convidados à mansuetude, a ser, usando a terminologia de Jesus, a ser pobre de espírito. Isto é, fazer
o bem, fazer o melhor. Não se igualar ao seu agressor. Por quê? Como diria minha mãe, que vantagem Maria leva? Se você age igualzinho ao detrator, você se torna um deles. E às vezes, quando isso acontece, a gente se empolga com o poder e passa a ser um agressor. Isso tem que ser evitado. Porque a natureza humana, ela tem que ser motivada para o bem, para a verdade, para a mansuetude. Assim como falava, pregava, exemplificava e ilustrava Jesus. Isso não quer dizer que nós não devamos nos defender. Eu entendo que aquela história de oferecer a outra face, ela não está bem explicada no Evangelho. Porque você leva um tapa, você tem que se afastar do agressor para não ser agredido novamente. Tem que se vingar dele? Não necessariamente. Tem que deixar que a vida cuide dele. Agora, se houver alguma insistência, coisa assim, hoje a sociedade protege a criança, o jovem, a criatura mais pacífica, mais calma. Isto é, hoje a sociedade entende que o que Jesus disse nessa bem-aventurança é o certo, é a norma social que deve prevalecer. Eu me lembro, Jonatas, que na minha juventude, minha infância, nós estávamos jogando futebol de salão e um cara muito grosso, muito daqueles agressivos, começou a mexer com um dos meninos do nosso time, muito franzino. E ele, não querendo saber de briga, mas o outro era muito poderoso, muito forte e queria mostrar que ele que mandava ali. Olha, Jonatas, foi uma das cenas mais desagradáveis que eu vi na minha vida. Quando acabou o jogo, os dois começaram a brigar. Acontece que aquele menino fraquinho, que o outro lá achava que era café pequeno para ele, desde pequeno os pais matricularam-no numa aula de lutas marciais. E o outro era um ignorante, só tinha força. E ele simplesmente dominou o outro indivíduo, que nunca mais mexeu com ele. Então, ele não se igualou ao agressor, não tripudiou, não se vingou, não impôs nenhuma tortura para o agressor, mas ele se defendeu. E aí ele nunca mais teve qualquer problema de bullying ou de perseguição do Brutamontes, que achava que o franzininho, o magrinho ali, fosse uma presa fácil. Mas ele estava assim bem adiantado nos seus estudos de artes marciais e o grosso lá, o grandão, facilmente ele conseguiu se dominar. Precisamos até tirar o fraquinho de cima do outro para que ele não machucasse o agressor. Então, você vê, né? O mais fraco conseguiu ali conter o agressor que era muito maior porque ele tinha técnica, né? Isso. Então ele cultivava essa técnica. Exatamente. E será que, Sidney, a gente também pode dizer que a gente também precisa cultivar algum tipo de técnica para não ser assim tão agressivo perante a sociedade atual? Você falou num ponto crucial. É para isso que servem as religiões, para despertar em nós o que nós temos de dentro de nós e melhor. Porque se tivermos uma estatística, Jonatas, olha, eu não tenho elementos assim científicos para lhe passar, mas eu posso lhe assegurar que 90% das pessoas não querem saber de briga, querem pagar suas contas em dia, quer ter uma vida pacífica na sua casa, quer cuidar das suas obrigações, e 10% da população é agressiva. E por que os 90% às vezes se submetem aos 10%? Pela omissão. Isso nossos mentores espirituais nos alertam, porque muitos bons são omissos
E quando Jesus destaca essa bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, os pacíficos, os que têm empatia, os que têm generosidade, os que querem viver e deixar viver, como diria uma música dos Beatles. Ora, quando essas pessoas perceberem o seu poder, elas vão gradativamente influenciar aqueles 10% que o Richard Simonetti chamava de minoria barulhenta, e nós teremos um mundo bem melhor. Eu vou lhe dar um exemplo, Jonatas. Quando um elefante ele é caçado para trabalhar num circo, ele, no começo que ele fica ali ao lado do circo, eles colocam uma corda assim muito fininha para mantê-lo, para não deixar que ele vá embora, para que ele não fuja. E quando ele é pequeno, aquela corda ainda oferece alguma resistência, ele fica por ali mesmo. Quando ele cresce, torna aquele monstrengo, um dos maiores animais, um dos maiores mamíferos do planeta Terra, eles mantêm a mesma cordinha, um fiozinho de nada. Isto é, um toque da tromba dele arranca a corda, arranca a estaca que está... Mas ele permanece ali quietinho. Por quê? Porque ele está condicionado a obedecer, a se disciplinar com as regras do seu mantenedor. Não estou estimulando ninguém a fazer isso com o animal, mas a vida é assim. Ela precisa trazer para nós bons condicionamentos, condicionamentos positivos, para dizer que nós não devemos nos utilizar das nossas forças, do nosso talento, dos nossos poderes, da nossa situação financeira privilegiada, do nosso físico privilegiado para o mal. Devemos sim dosar as nossas atitudes e criar bons condicionamentos, porque somente assim nós vamos conseguir transformar este mundo num mundo melhor, onde predomine o bem, a empatia, o altruísmo e não o egoísmo. Perfeito, Sidney. Só uma pergunta rápida, né, antes da gente encerrar esse bloco aqui. Essa autodefesa que a gente tem, ela não é meio que automática, meio que instintiva ou não? Sim, é instintiva, mas a gente tem que tomar cuidado para não deixar que esses instintos, que são ainda lá do passado, porque se você cutucar o indivíduo, provocar dor nele, ele se sentir injustiçado, ele pode se tornar um vilão. E é nessas horas que você tem que dominar os seus instintos negativos e fazer prevalecer os instintos positivos. E não é essa exatamente a recomendação de Jesus? Perfeito. Vamos para mais um pequeno apoio cultural e voltamos já com o último bloco do programa Despertar. Fiquem aí. Voltamos para o nosso programa Despertar, hoje Sidney Fernandes aqui conosco. E Sidney, no bloco anterior você disse que a religião, né, é como se fosse essa escola que nos traz técnicas
para superar essas dificuldades e sermos menos agressivos nessa sociedade, né? E você poderia trazer alguns exemplos, então, falando sobre o Espiritismo e quais algumas informações, ou, entre aspas, técnicas que o Espiritismo traz para a gente? Sim, mas antes de falar essa parte, eu queria lembrar que, embora eu tenha dito que as religiões são, assim, coadjuvantes extraordinários para as nossas vidas, eu entendo que, se você for pegar a essência de todas as religiões no mundo, elas têm muitos pontos de referência. Alguns pontos filosóficos às vezes discordam uma da outra, mas a essência dela, que é a moral de Jesus, mesmo nos países onde as pessoas não conhecem Jesus, a essência das religiões é a mesma. Se você pegasse o Evangelho segundo o Espiritismo e não colocasse esse título, mas espalhasse a mensagem que ele traz ali dentro, ela serviria tanto para os adeptos do islamismo, do budismo, da igreja messiânica, de um pessoal que nem conhece Jesus, mas cujos princípios são os mesmos. Porque você falar em perdão, em atenção para as coisas de Deus, resiliência, resignação, são pontos comuns das religiões. Então, as religiões ajudam muito e, na essência, é a moral de Jesus por todo o planeta Terra. Seja ela lá aqueles que são adeptos de Confúcio, de Buda, da Índia, não importa. A essência é a mesma. Agora vem uma pergunta, né, Jonatas? Será que a religião é indispensável na vida do indivíduo? Bom, eu diria para você que para algumas pessoas ela ainda é indispensável. Eu tenho um parente que estava se perdendo na vida, tratando mal a mulher, e ele ia perder a encarnação. Foi convidado para participar de uma igreja evangélica. Olha, Jonatas, a modificação que aconteceu com ele, não sei se por imposição do pastor ou porque caiu a ficha mesmo, ele mudou completamente de vida. Então eu posso dizer que a religião para esse parente meu foi excelente, foi fundamental. Foi essencial ali, né? Foi essencial para a mudança da vida dele. Porque no fundo, ele era um cara bom, mas era meio agressivo. Então a religião segurou essa agressividade dele. Por outro lado, eu já contei essa história para você, vou tentar repeti-la aqui. Existe um indivíduo aqui na nossa cidade que ele é completamente averso à religião. Ele não gosta de padre, não gosta de orador espírita, não gosta de pastor evangélico, fala mal de todos nós. Coincidentemente, um dia desse, estava saindo do correio e emparelhei com o carro dele ali na altura mais ou menos do mercado que tem na rua Capitão Gomes Duarte. Eu olhei de lado, eu vi esse indivíduo ali. O nome dele é Alfredo. Não é o nome autêntico, mas só para a gente dar o nome, vai. O velho Alfredo estava ali. Aí aproximou-se uma desses imigrantes lá da Venezuela, tentando vender uma cestinha horrível para ele. Falei, o Alfredo, do jeito que ele é irascível, ele vai mandar essa moça pro inferno. Ele falou assim, bom, agora o sinal abriu aqui, depois eu volto para ajudar você. Volta nada, né? Coincidentemente, nós entramos juntos no mesmo mercado e estacionei ao lado dele, fiquei só olhando. Eu sei que ele estava mexendo em alguma coisa lá. Jonatas, ele desceu do carro dele, ele não entrou no mercado, ele atravessou o estacionamento, foi lá no cruzamento, foi lá comprar a bendita cestinha da mulher. Isto é, um gesto de um cara que não tem religião, ele é ateu. Ele detesta a religião, religiosos. Mas a atitude dele
é melhor do que muitos de nós. Então tem muito ateu aí, a gente fala em religião, mas tem muito ateu que é melhor do que muitos religiosos. Os religiosos. É verdade, né, Cid? Agora, voltando ao exemplo que você me pediu. Quando um fariseu chegou para Jesus e perguntou para ele assim: como que eu faço para adquirir a vida eterna? Ele estava se referindo àquela primeira proposta de Jesus, que é o tema do nosso programa de hoje. Bem-aventurados os pobres de espírito. E aí agora você vai ver o sentido do pobre de espírito. Você sabe muito bem que judeus não se davam muito bem com os seus companheiros ali de país, né? Os samaritanos, os que tinham vivido na Samaria. Pois bem, Jesus conta a história de um judeu que foi assaltado. Ele estava à beira da estrada, sangrando, ia morrer ali, e passaram-se um sacerdote, um levita, um monte de gente passou por ali e fez nada por ele. Deixou com medo que os assaltantes estivessem por ali ainda e não ajudaram o indivíduo. E veio um samaritano. E o cara quase morrendo, olhando assim, bom, se os sacerdotes, os levitas, aqueles do templo que poderiam me ajudar, não me ajudaram, agora está vindo um inimigo meu aí. Pois bem, o samaritano desce do cavalo dele, pensa as feridas dele, coloca-o na sua montaria, leva-o para a hospedaria mais próxima, cuida dele, dá dinheiro para que o hospedeiro cuide dele, para que ele depois o ressarcisse na volta. E aí ele pergunta a Jesus para o fariseu: desses todos que eu falei, qual que fez a vontade de Deus? Naturalmente, o samaritano. Então Jesus disse para ele assim: então, se você quer salvar a sua vida, a sua alma, vá tu e faça o mesmo. Tá certo. Sidney, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, trazendo boas reflexões. Obrigado a você pela oportunidade. Que Jesus possa abençoar a sua casa e possa fazer com que cada vez mais a gente treine esse bom exercício da empatia, da generosidade, para que a gente um dia, quem sabe, possa entrar no reino dos céus. E muito obrigado a você também que acompanhou o nosso conteúdo até agora. Um grande abraço e até o próximo programa Despertar.